Oi pessoal! Então, neste vídeo, vou compartilhar com você algumas ideias que acredito que o Senhor me deu sobre XRPI. O que será o seu comportamento de preço a uma distância não muito longa. E também em parte do que vou compartilhar, também vou compartilhar a revelação de outra pessoa também, porque a revelação deles eles me enviaram um e-mail servindo como uma confirmação muito forte para mim, e eu pedi a permissão deles se eu pudesse compartilhar o seu próprio sonho e apocalipse do que o Senhor os mostrou, e eles me deram sua permissão, e pouco antes de continuar, eu apenas... Como dizer que não sou consultor financeiro, não sou especialista em criptomoeda, longe disso, definitivamente não é minha área de especialização e finanças e investimentos, definitivamente não, com certeza. Sem noção, esqueça. Portanto, não confie, não faça nada com base neste vídeo. Você deve obter sua própria confirmação. Você deve levar isso em oração, buscar o Senhor como eu. Porque quando o Senhor me mostrou o que Ele me mostrou, tive que esperar para obter confirmação dele. E recebi minha confirmação e vou compartilhar minha confirmação com você, mas você precisa de sua própria confirmação do Senhor, sabe? E se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, procurá-lo enquanto você ainda pode encontrá-lo, ele ainda está lá. Ainda podemos encontrar o Senhor, gritar a ele que você conhece, porque ele realmente é o Rei dos Reis e ele realmente é o Rei Eterno. O Rei Eterno, eu sou. Mas você sabe, além disso, você quer andar em seu destino. Então, a primeira coisa a fazer é devolver sua vida ao Deus que o criou, certo? Para que você possa andar completamente em seu destino. De qualquer forma, vamos direto para isso. Na primeira vez em que tive essa revelação, começou no 7º de fevereiro. E então, e de qualquer maneira vamos direto para isso. É mais fácil. Caso contrário, será um vídeo longo porque vou ler e-mails. Ok. Então, nos 27º de fevereiro, Depois de orar, sentei-me e estava esperando o Senhor e vi XRP. Agora eu não tinha certeza se, e ainda não tenho certeza se era o ponto de dólar dos Estados Unidos, 4,25, ou se eram libras britânicas. Mas vi que havia caído para o ponto 25 porque na época em que isso aconteceu, nos 27º de fevereiro, era o ponto de 40 libras britânicas. Ok. Então é claro que eu não queria fazer um vídeo sobre isso porque é dinheiro, são números. Você não quer dizer esse tipo de coisa se não souber do que está falando. Então eu pedi confirmação ao Senhor E então o que aconteceu foi no 7º de março. Não, desculpe, o que aconteceu foi que alguém me enviou um e-mail. Alguém me enviou um comentário, me deixou um comentário perguntando se eles poderiam compartilhar seu sonho comigo. E eu disse, sim, por favor, compartilhe seu sonho. E então eles me enviaram um sonho. Eu não sabia o que esperar. Eles me enviaram um sonho e pensei que vou ler o sonho. E o sonho diz... Basicamente, ele estava em uma sala branca e era como um tamanho de sala de estar com paredes brancas brilhantes. E ele estava com sua esposa e seu filho mais velho. A tela estava tocando na parede. Havia uma tela tocando na parede. Não era uma TV, diz ele, mas como uma tela flutuante, quase virtual. Eu só vou ler, é mais fácil. Eu estava em um quarto branco, tamanho da sala de estar com paredes brancas brilhantes, com minha esposa e filho mais velho. Um grito estava tocando em uma parede. Não é uma TV, mas como uma tela flutuante, quase virtual. Estava mostrando o ingresso como CoinMarketCap. Era XRP e o preço ao lado. Mas o preço parecia as bombas de gás antigas que têm os números rolando. Você conhece o dia velho e antigo, as bombas de gás da velha escola que tiveram os números rolando? E ele continua dizendo,
Desculpe. Sim, não os números digitais, mas os que os números rolam. Então, de repente, o preço que na época leu 40, algo que os centavos começaram a cair rápido. Tão rápido que os números estavam embaçados. Não havia som, apenas os aromas caindo. Ele é americano, eu só tenho que dizer isso. Este é um homem americano compartilhando isso. Não havia som, apenas um sentido caindo. Como vimos a queda de preço, não podíamos comprá-lo porque estava se movendo tão rápido. O preço foi para apontar 17,18 centavos quando pude vê-lo desacelerar. E em um instante, ele disparou tão rápido quanto caiu. Mais uma vez, ele se moveu tão rápido que eu só conseguia ver os dígitos do dólar, não os centavos. E você não poderia comprá-lo porque se moveu tão rápido. Desta vez, houve som. À medida que o número aumentava, fez um barulho como a máquina de ganhar dinheiro. Como a máquina de ganhar dinheiro quando está contando dinheiro. Ele atingiu $3,20 antes de eu me virar para dizer à minha esposa e filho que eu não posso comprá-lo como ainda estava indo. Mas uma vez que me virei para olhar a tela novamente, o preço agora estava borrado, assim como quando eles embaçam rostos em uma câmera. E por mais que eu tente, não conseguia vê-lo, mas sabia que no meu espírito, era mais alto do que o valor 20 de $3,20 que acabei de ver segundos atrás. Deixei a visão com a sensação de quando ela se mover, isso acontecerá rapidamente e será tarde demais para entrar, mas também que ela cairá antes que suba, mas que será temporário. E então ele é colocado em capital, muito temporário, muito em capital basicamente. E mesmo quando caiu, você não conseguiu comprá-lo mais barato porque se moveu tão rápido. Espero que isso ressoe com você alguns e talvez ajudará a confirmar as coisas para mim. E esse foi o fim do e-mail. Agora, você pode imaginar minha surpresa quando leio esse e-mail? Você se lembra que eu tinha acabado de ter um sonho, desculpe, uma visão há pouco tempo do preço que cai no XRP. O como doente, você sabe o ponto 25 e não ouso fazer um vídeo porque pensei que, oh meu Deus, número 1 pessoas que querem que ele suba, eu não vou ser feliz e se eu disser e não sei do que estou falando, isso será tão devastador para algumas pessoas, você sabe, se elas tomarem. Se eles tomaram decisões com base no meu vídeo, serão consequências muito sérias. Por isso foi tão interessante quando recebi esse e-mail e li, eu fiquei tipo, uau, isso é uma confirmação ali. De qualquer forma, eu respondi de volta e disse, sim, eu disse, obrigado por compartilhar seu sonho e por sua paciência comigo e responder com blá, 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 blá. Sim, então eu disse, então enviei a ele minha própria resposta e na minha resposta compartilhei com ele o que aconteceu nos 27 de fevereiro, que é o que eu realmente compartilhei com vocês. E então eu basicamente disse a ele que acabei de dizer aqui e depois veio seu e-mail. Incrível! Minha confirmação da boca de 2 ou 3 testemunhas, porque eu realmente senti que o e-mail dele era uma confirmação para mim. A única coisa, é isso que estou dizendo para ele. A única coisa é que seu e-mail descreve um sonho que tem muito mais detalhes e informações do Senhor. Preço caindo antes de subir. A velocidade com que tudo acontece, o fato de não ser digital, mas agora o XRP está trabalhando no plano físico de tijolos e argamassa. E então eu coloquei colchetes, o Senhor acabou de me revelar isso literalmente.
Então, basicamente, o Senhor estava me explicando que, você se lembra que ele disse em seu próprio sonho que ele viu. Ele viu como uma bomba de gás velha, e estava indo assim com os números, você sabe, não era virtual ou digital ou algo assim. Então, enquanto eu estava respondendo ao e-mail dele, senti muito fortemente que o significado dessa parte do sonho era basicamente que está transitando do mundo do virtual e digital para o nosso físico. Como este concreto, você sabe, plano físico, você sabe. Então, o XRP está tendo um impacto no mundo comum, você sabe, em seu mundo de tijolos e argamassa. O mundo físico basicamente, por isso não era digital, mas estava acontecendo como rolar bem. Então eu disse isso e depois E então eu também disse a ele que quando leio o seu e-mail, senti o fato de que o número estava exibindo como antigo. A bomba de gás significa algo que é verdadeiro e por esse motivo, eu realmente não respondi ao e-mail dele por um tempo porque queria orar. E eu queria oferecer seu sonho diante do Senhor. E eu queria ver o que o Senhor diria para mim, o que é verdade. Essa foi a razão pela qual não respondi imediatamente. De volta a ele muito imediatamente, apesar de ter sido uma confirmação. Foi uma confirmação, foi como um momento uau para mim. Mas não pude responder porque pensei, o que essa bomba de gás significa? Significa algo. E acredito que o Senhor me deu o significado disso. Então o que aconteceu foi em março. Ok, então em março, o 11º, agora isso foi antes de eu responder ao e-mail desse cara. Eu estava perguntando, o que a bomba significa? O que isso significa? Como vou responder a este e-mail? E assim em março, o 11º, ouvi uma palavra do Senhor enquanto estava sentado, esperando o Senhor. E isso é, deixe-me ler. Porque eu disse isso no e-mail, então deixe-me ler da maneira que eu disse no e-mail. Então, em março, o 11º, entre orar, o que incluía levantar seu sonho diante do Senhor, ouvi isso, o XRP ficará, mas a China terá que descer. O que é verdadeiro. Eu ouvi o mais claro que vem. Eu ouvi isso. O XRP ficará, mas a China terá que descer. Foi isso que eu vi. Quero dizer, sério, o que isso significa? Ponto de interrogação. A única coisa que posso me conectar com essa palavra que ouvi é que o Bitcoin é o que o Senhor está se referindo aqui como China. Não sei, eu realmente não sei. Ou talvez moedas relacionadas à China. De qualquer forma, eu deveria orar mais sobre isso. Esta noite decidi que é melhor responder ao seu e-mail. E eu também propósito em meu coração compartilhar. O XRP ficará, mas a China terá que descer uma palavra com você. Eu pensei que talvez você saiba o que fazer com isso. Enfim, de volta agora. Então, enquanto escrevo este e-mail, senti que a antiga bomba de gás significa como descrevi anteriormente. E se eu conectar, LOL XRP, mas a China terá que descer, notícia que ouvi tão claramente, então estou pensando que parece que o Senhor está apontando para as coisas. O Senhor está apontando para as coisas começará a se reproduzir em um mundo físico de tijolo e argamassa, não mais apenas a moeda digital ou virtual. Em outras palavras, a mudança de jogo para moedas relacionadas à China terá que descer. Foi assim que eu vi. Então, estou terminando com isso e estou dizendo que ainda vou orar sobre o XRP ficará, mas a China conclusão em blá blá, então deixe-me contar a conclusão em conclusão em conclusão. Acredito que a queda de preço e a velocidade das coisas é claramente do Senhor e Ele está chamando sua igreja para se preparar. E foi isso que eu disse, então eu realmente senti isso. O Senhor estava dando-lhe algumas ideias realmente específicas sobre esse sonho sobre a velocidade das coisas.
Então, eu sei que já são 16 minutos. Provavelmente este será o meu vídeo mais longo. Sinto muito por isso. Sim, eu realmente sinto muito por isso. Vamos seguir em frente. Então ele me responde de volta para mim. Ele responde de volta para mim no dia 16º de março, ok? 14º de março, ele responde de volta. E ele diz: Oi Sharon, há muito que descompactar do seu e-mail. Então deixe-me começar com o assunto do XRP. Eu também sinto muito. Então deixe-me começar com o assunto do XRP. Ele também me confirmou que o Senhor estava me mostrando que ele cairá antes de disparar. O argumento dessa visão, acredito que ele queria que eu entendesse é isso. Ele se moverá tão rápido quando acontecer que seria tarde demais para comprá-lo. Agora precisamos ouvir o e-mail desse cara porque acho que ele é. Este e-mail tem muito. E acredito que é do Senhor, com certeza. Se você realmente quer saber o que eu realmente penso, o que eu realmente acredito é que acredito que o Senhor o colocou em me enviar este e-mail. Eu acredito que o Senhor está fazendo o Senhor. O Senhor o levou a me enviar este e-mail. É isso que eu realmente acredito. Eu acredito que se não fosse pelo Senhor, eu provavelmente nem entraria em seu radar. Eu acredito que o Senhor desejou especificamente Ele para compartilhar esse sonho comigo porque o Senhor já estava me dizendo algo e esse cara estará confirmando e mais do que o Senhor estará nos dando mais informações. E porque o Senhor está fazendo isso pelo corpo de Cristo, haverá uma grande coisa acontecendo financeiramente. E sim, haverá uma grande coisa acontecendo financeiramente. E ele só quer que saibamos, você sabe. De qualquer maneira. Sim, então deixe-me continuar. Ok, então ele diz que isso vai cair. Ele diz que isso cairá antes de disparar. A argumentação dessa visão, acredito. Ele queria que eu entendesse é que ele se moverá tão rápido quando acontecer que será tarde demais para comprá-lo. Que muitos vão perder. Ouça isso porque estou ouvindo. Ele diz aqui que muitos vão perder porque disso se você não estiver preparado, por favor, quero que você se lembre dessa frase, lembre-se disso por causa de uma revelação que o Senhor me deu que eu não disse a esse cara, porque isso aconteceu na sexta-feira. Lembre-se dessa frase porque eu estarei compartilhando isso. Outra coisa que o Senhor disse. Ó Deus, onde estamos? Que muitos perderão por causa de que se eles não estiverem preparados. Também para mim, foi uma confirmação pessoal, porque eu estava dizendo ao Senhor que quero comprar mais, mas estava hesitante porque o preço pode cair. Então eu peguei o que o Senhor me mostrou comum se você esperar muito tempo, você vai perder e isso. Não importa se é menos, se for o ponto 17, o ponto 18 ou até o ponto 25 ou os 45. Você sabe, valerá muito mais do que isso. Então, por quê? Espere para economizar alguns centavos quando o que eu lhe darei será muito mais os números sendo números da velha escola em um pergaminho que você se lembra da antiga bomba de gás sobre a qual ele falou. Em um pergaminho, parecia estranho para mim. Desculpe, não role, números da velha escola em um rolo. Há um carro. Sim, os números são números da velha escola em um rolo. Pareceu-me estranho, mas não me foi mostrado porque isso me foi dado dessa maneira. Mas agora seu e-mail me revelou o seu significado. Me revelou seu significado. Oh, isso é tão incrível. Vou terminar esta parte com isso. Seu sinal significando. Nosso sinal, como na igreja, o corpo de Cristo será ele basicamente dizendo e acredito que este é o Senhor falando seu sinal, pois em nosso sinal será. Quando o XRP diminui significativamente, você sabe logo depois que disparará rapidamente. Então, quando você vê o XRP cair significativamente, sim, você sabe que está prestes a fazer.
E então ele continua para o próximo parágrafo, é ele abordando o que eu compartilhei sobre eu estar hesitando com compartilhando as coisas, certificando-se de que é do Senhor e Ele está concordando comigo que devemos, você sabe, ser diligente para garantir que algo seja 100% do Senhor. E então ele apenas continua para o próximo parágrafo depois disso, que continuarei lendo. Agora, na sua visão de que você marcharam o 11º, o XRP ficará, mas a China terá que cair. Você se lembra que eu vi isso? O XRP ficará, mas a China descerá o sinal. Eu tenho que dizer, Deus é incrível. Então isso por si só confirmou uma visão. Em segundo lugar, quando você disse, eu pensei que talvez você saiba o que fazer com ele, o que é verdadeiro. Quando enviei esse e-mail, você se lembra que eu disse, deixe-me dizer o que eu vi. Talvez você saiba o que fazer com isso. Você se lembra que eu disse isso? Então ele está dizendo aqui, eu apenas atiro na minha cabeça em descrença. Rir em voz alta. Ok, então aqui vai. E agora ele vai me explicar o que o Senhor estava dizendo a ele. Ele diz que na mesma marcha, o 11º, e sua esposa confirma isso porque ele disse à esposa, sempre que tem esses sonhos e revelações, ele fala com sua esposa sobre isso. Então ele diz aqui, eu tive que confirmar com minha esposa porque não escrevo. Enfim, tive uma visão completamente fora do campo esquerdo. O que eu consideraria aleatório. Eu vi o governador, não vou dizer qual governador é, apenas porque é um pouco fora, não quero entrar nisso. Vamos nos concentrar nisso de qualquer maneira. De qualquer forma, então, e ele diz, eu vi o governador ele estava sentado atrás de uma mesa e basicamente ele disse, em um escritório, era uma mesa de escritório. E em seguida, eu o vejo segurando uma pasta de couro marrom enquanto ainda em sua mesa. Ele está segurando ao seu lado. E tem um logotipo no centro. Voltarei a isso em 1 minuto. Como estou vendo isso, ouvi Claire como dia e ele colocou Claire como dia em capital. Ele tem recebido pagamentos no blockchain da China para colocar os idosos com, você sabe, o que está acontecendo, você sabe. Não posso dizer isso para colocar os idosos de volta à sala de enfermagem. Você sabe, o que está acontecendo desde 2020 até agora. Bem, ok. Então, ele está recebendo pagamentos no blockchain da China para colocar idosos com isso de volta aos lares de idosos. Naquele momento pensei em blockchain, sei o que isso significa, mas espere, o quê? Eu estava admirado. Não havia necessidade de interpretação. Ficou claro para entender. Agora, de volta ao logotipo da pasta, ele estava segurando para o lado dele, mas quase como se estivesse escondendo-o atrás de sua mesa. O logotipo era um símbolo de logotipo do Bitcoin Sign, o símbolo do Bitcoin com um círculo ao seu redor. A cor era da cor do logotipo do Bitcoin Ticker. Agora, além do que o Senhor disse tão claro quanto o dia, foi colocado em meu espírito que, embora isso seja negativo sobre o governador desse estado, isso também seria ruim para a China e o Bitcoin. Quase como o Bitcoin tem sido usado por políticos e pessoas corruptos. Para mover dinheiro com a confiança paga pela China, que a China controla muito. Espero que isso ajude você com o que você está orando. Eu sei que você ajudou minha perguntando ao Senhor. Então, em conclusão, sim, eu acredito que o Bitcoin é a China. E está sendo usado por eles por razões nefastas. E sim, acredito que vai cair. Eu acredito quando isso acontece. Agora ouça isso. Acredito que quando isso acontece é quando derrubará todos os outros criptos, incluindo XRP.
E acredito que essa é a queda de preço que podemos estar vendo. Mas depois que o Bitcoin não estará onde está agora, mas o XRP e outros estarão disparando. E então ele acabou de concluir por, você sabe, agradecendo e dizendo como ele é encorajado. Então sim, então isso aconteceu no 14º de março, ele compartilhou esse e-mail comigo. E então em 26º de março, que foi na última sexta-feira, enquanto eu estava orando. Oh! Sim, eu estava orando. Enquanto eu estava orando, vi uma visão. Ah, sim, vou lhe dizer o que eu estava orando. Eu estava pedindo ao Senhor que traga tudo, de uma maneira que eu possa fazer um vídeo para isso. Eu disse, se você estiver me pedindo para compartilhar isso com seu povo, Senhor, preciso compartilhá-lo de uma maneira que seja útil, sabe? E também, eu só queria um pouco mais de confirmação. Eu só preciso saber que isso é para você e você quer que eu o compartilhe. Na verdade, você sabe, eu disse, eu quero saber. E então eu entrei nessa visão, o que era um pouco mais como um transe realmente. E eu vi um gráfico. E então, quando vi o gráfico, ouvi a palavra momento do Mar Vermelho. Foi isso que eu vi. Eu vi um gráfico. E ouvi a palavra momento do Mar Vermelho. Vou inserir alguns, minha captura de tela do meu telefone para que você possa ver o gráfico. E enquanto eu estava vendo esse gráfico e ouvindo isso, entendi no espírito que o Senhor estava dizendo que Ele vai fazer isso será uma situação como o Mar Vermelho, e você se lembra do que aconteceu com o Mar Vermelho se separou. Sim, e então as pessoas foram capazes de passar por isso e então o faraó e seu povo tentaram perseguir o povo de Deus e depois o Mar Vermelho fechado. E aquelas pessoas que estavam perseguindo o povo de Deus. Pereceu que você sabe para que o momento do Mar Vermelho seja uma janela. Então, em outras palavras, acredito que o Senhor está dizendo que da mesma maneira que Ele fez no livro de... É o livro de Gênesis ou Êxodo, onde Ele fez o milagre do Mar Vermelho. Vai acontecer sobre o reino das finanças para o seu povo, e se vocês se lembrarem do que é interessante que o Senhor me disse isso na sexta. Com a transferência de riqueza, Ele está levando isso pessoal, você sabe que Ele vai se envolver pessoalmente, então eu só quero ler as Escrituras mais uma vez para você, que o Senhor me deu antes de se referir ao fato de que ele estará envolvido, e está no Êxodo capítulo 33 versículos 14 anos, diz Esta tradução em particular, eu gosto da maneira como diz. Diz, o Senhor respondeu, eu pessoalmente irei com você, Moisés, e eu te darei descanso. Tudo vai ficar bem com você. Mas se você olhar para a tradução completa da Bíblia judaica, ela lê assim. Ele respondeu, ele sendo o Senhor. Ele respondeu, colocou sua mente em repouso. Minha presença irá com você, afinal. Certo, então, sim, então, basicamente, acredito que o Senhor será, nem mesmo Ele estará. Ele está pessoalmente envolvido conosco. Para muitas pessoas, muitos de vocês já o compartilharam nos comentários, compartilhou como o Senhor o levou pessoalmente a comprar as moedas que comprou. Nomeadamente XRP, como o Senhor lhe deu essa revelação e alguns de vocês, Ele mostrou a você em sonhos, então o Senhor já é pessoal sobre isso. Mas acho que quando essa coisa acontece,
No entanto, o jeito que ele se desenrola e lembra o vídeo que fiz por último no meu último vídeo, onde compartilhei um pouco sobre a linguagem dos sonhos e como o Senhor fala em sonhos ou mais quando. Pode não reproduzir a palavra por palavra como descrevemos nisso, mas é algo que você pode levar para o Senhor e seu espírito estará preparado, você sabe, para quê? Quando esse momento do Mar Vermelho acontecer, você será catapultado para o mais alto das alturas. Certo, que foi o que aconteceu no momento do Mar Vermelho. No momento do Mar Vermelho, em um momento havia correntes de um lugar para outro, porque ocorreu um milagre, algo que anteriormente não era disponível, tornou-se disponível um caminho disponível para eles que no natural não estava disponível. Então acredito que algo significativo estará acontecendo no reino das finanças, mas o Senhor estará envolvido nisso para catapultar seu povo para ganhar massivamente no campo das finanças. E se você quiser apenas um pouco de escrituras que o encorajarão sobre isso, porque a coisa é quando se trata de finanças somos, nós quando falamos sobre financiamento no mundo, sempre pensamos nos grandes bancos, sempre pensamos nas organizações que mantiveram a fortaleza. Por tanto tempo, você sabe, pensamos em todos os grandes nomes do banco, você sabe, você os chama, sabe quais são eles, todos os grandes jogadores, você sabe. Sempre pensamos assim, mas na verdade o que o Senhor vai fazer é que o Senhor girará tanto que ele as confundirá, todo mundo. Vai ser incrível. Você sabe, então a escritura que quero compartilhar é que eu já compartilhei isso antes. A Bíblia diz que, se o inimigo soubesse os planos de Deus em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, ele não teria crucificado a Cristo. Se ele tivesse entendido o que Deus tinha em mente, Jesus crucificando Cristo foi seu maior erro. E é a mesma coisa. É assim que o Senhor faz as coisas. Ele sempre faz o inimigo brincar em suas mãos. Então, com esse domínio das finanças, seja incentivado. Enquanto você ficar com o Senhor, esteja em repouso. Lembre-se de que acabei de ler para você, ele disse, o Senhor responde, colocou sua mente em repouso. Então defina sua mente em repouso. Sim, e confie no Senhor. E estou compartilhando isso com você. Inés, esse cara que me enviou o e-mail, ele também foi o gentil e obediente o suficiente para compartilhá-lo comigo e me dar permissão para compartilhar com você. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dons de Deus, quando o Senhor dá presentes ao seu povo, é para a igreja. Então, quando o Senhor compartilha algo comigo, não é para mim. Eu acho que estou falando demais. Ok, vou terminar o vídeo. Quando ele compartilha algo comigo, é para a igreja. Então, quando ele está compartilhando isso com uma enfermeira e está pedindo que ele me envie o e-mail e blá, 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 é para o corpo de Cristo. Ok, então o Senhor está conosco, você sabe, mantenha um sorriso no seu rosto, você sabe, e como eu disse em um vídeo anterior, apenas procure a Deus e faça o que puder com o pouco que Ele colocou em suas mãos, certo? Você sabe o grande que Ele está colocando suas mãos para fazer o que puder com Ele. Você sabe, e eu disse isso no meu vídeo anterior. Eu disse que deixe cada banda fazer de acordo com o que o Senhor colocou em suas mãos, que foi o que o Senhor me disse que eu não inventei. O Senhor me disse que, enquanto eu estava fazendo o vídeo, que era o vídeo em que eu podia sentir a presença do Senhor, e Ele disse que cada pessoa faça de acordo com o que Ele colocou, se vocês se lembrarem desse vídeo. Então, sim, de qualquer maneira, é isso. Sim, então muito obrigado por se deparar comigo. Eu sei que é um vídeo longo. É melhor eu ir antes que isso dê mais tempo. Saúde. Obrigado. Bye bye.